Olá, bem-vindos ao módulo 3, Desenvolvimento Pessoal e Profissional do curso técnico em Administração da Unilas. O conteúdo, então, deste módulo é identidade profissional, formação profissional e o desenvolvimento de competências e conflitos de gerações. Então, a nossa carreira ela é sempre pautada em algumas questões que devem ser levadas em consideração, né? Os nossos valores, as habilidades que nós temos, né? Cada um tem uma habilidade específica, né? Ou desenvolve algumas habilidades. Os nossos próprios interesses, né? Então, aquilo que eu gostaria realmente de fazer, porque é importante, né, desenvolver aquilo que eu quero fazer, né? Aquilo que eu me identifique para fazer. Minha visão de futuro, as minhas metas, né, pessoais, profissionais, e evidentemente que isso me leva à educação, né? Ninguém constrói uma carreira sem uma sólida formação educacional. Então, a identidade profissional ocupacional, ela reflete o significado que as profissões carregam. As profissões recebem sempre um valor social, né? Aquilo que valoriza, né? Então, assim, todo mundo quer ser médico, advogado e não sei o que, entendeu? Por quê? Porque de repente a sociedade cria e muitas vezes nós escolhemos aquilo que a sociedade diz que é legal, mas não era o que eu queria fazer da minha vida, né? Assim, entendemos que as profissões não se apresentam na vida das pessoas somente por um grupo de habilidades e competências. Elas traduzem um estilo de vida, ou melhor, uma forma de ser e viver em um contexto específico. Lago diz que o homem é o autor e, ao mesmo tempo, personagem da sua própria história. Isso porque há aspectos em nossa identidade que são nossos, mas também aspectos que são dos outros. A identidade se mostra como uma resposta a um momento, e por meio dos papéis que desempenhamos, nossa identidade nos diferencia e também nos iguala. Exemplo disso, podemos encontrar na nossa vida familiar. Meu nome me identifica e me torna único em minha casa. Mas o meu sobrenome me torna igual ao grupo familiar a que pertenço. Também o mesmo autor, Lago, ele diz que existem os fatores que interferem de alguma maneira nos nossos posicionamentos frente às nossas escolhas profissionais. São os fatores políticos, econômicos, sociais, familiares e psicológicos. Todos serão colocados separadamente para seu melhor estudo, mas não há como separá-los no nosso processo de escolha. Esses fatores se misturam e se complementam no ideário daquele que, inserido no contexto social, formula seu projeto de vida, tanto pessoal como profissional. E à medida, então, que a tecnologia se desenvolve e reconfigura o mundo, as pessoas vão ganhando mais facilidade e, ao mesmo tempo, deparando-se com novas dificuldades no mercado de trabalho. Uma nova dificuldade hoje para o jovem é a seleção de uma área para ingressar no mundo do trabalho. Parece que escolher atualmente ficou mais difícil, uma vez que deparamos com uma infinidade de possibilidades que antes não tinham, né? Então, hoje, por exemplo, uma universidade ela pode te oferecer mais de 100 opções de cursos de graduação, de formação de carreira, né? Até pouco tempo atrás você tinha lá 20 opções, né? Então, e cada vez tem aumentado mais, principalmente nas áreas de tecnologia. E para contribuir com a complexidade do processo de escolha, o jovem está inserido em uma sociedade que preza pelo pragmatismo e pelo tempo. Adota-se aquele lema assim, tempo é dinheiro, como se resolver a questão da vida rapidamente trouxesse muito mais chances de ascensão e sucesso. O jovem aprende a ter uma postura imediatista com relação à vida. Como afirma o Cortella, né? Ensinamos a nossos filhos o fim, mas não deixamos que eles reconheçam que existe um processo para se chegar aos objetivos. Vivemos o que o autor descreve como uma ditadura da velocidade. Então, a juventude hoje, em geral, né, as pessoas hoje em geral, querem resultados muito rápidos, né? Querem ficar rico muito rápido, querem crescer muito rápido, querem ser promovido muito rápido. E esquece que existe um processo de maturidade, né, tanto de convivência como de conhecimento para que isso aconteça. E aqui eu quero chamar a atenção da importância da formação, né? Então é fundamental. Se sem uma formação já é difícil, né? Com formação já é difícil, sem formação é quase que impossível você construir uma carreira hoje no país, né? Então aqui o que é essa formação? É o ensino médio, é depois uma faculdade, é uma pós-graduação e assim sucessivamente. Não só a formação formal, né, que nós chamamos que são
o ensino médio, faculdade, pós-graduação, mas também outros conhecimentos que eu vou buscar, que não necessariamente precisam passar pela formação formal. Mas eu já tenho que pensar, né, em qual faculdade, por exemplo, eu vou ingressar. Nem sempre nós acertamos na primeira, né? E tudo bem, isso é normal, né? A maioria das pessoas às vezes erra na primeira formação, depois faz outro, ele vai se adaptando. O importante é que você escolha algum caminho, né, e vá tentando se desenvolver nessa jornada, tá? Shane conceitua, portanto, a carreira interna e carreira externa que cada indivíduo tem. A carreira externa é aquelas etapas concretas que serão necessárias ao indivíduo para avançar na sua profissão. Por exemplo, para se tornar um engenheiro, o indivíduo precisa passar pela graduação, estágio, assumir alguns trabalhos iniciais, passar por várias experiências e assim vai se tornar um profissional. A carreira interna corresponde a uma inclinação profissional relacionada à autoimagem que a pessoa possui em relação ao seu próprio desempenho na carreira. É a percepção que nós temos da nossa própria carreira profissional e como a enxergamos dentro da nossa vida, ou seja, é como eu me sinto ali trabalhando e desenvolvendo aquela atividade, como eu me vejo, como eu me valorizo, como eu construo essa carreira, né, na minha imagem, na minha fala sobre aquela atividade que eu desempenho. E no contexto atual, parece ser consenso de mercado que tanto a carreira interna como a externa dependerão do próprio indivíduo. Arthur e Rousseau enfatizam a ideia do que o próprio profissional desenvolver seu grau de empregabilidade, buscando sempre novas competências para se adequar ao mercado. Esse conceito de empregabilidade aponta para o indivíduo como responsável e articulador de sua carreira, tanto externa quanto interna. Então, assim, o que é empregabilidade? Empregabilidade não é ter um trabalho. Empregabilidade é ter condições para conseguir diversos trabalhos, tá? Então, uma pessoa que tem empregabilidade não é aquela pessoa que está empregada, mas é aquela pessoa que, se não quiser ficar naquele local por alguma razão, ele tem condições de assumir outros trabalhos. E muita gente hoje fica onde está porque não tem competência para assumir outras atividades. Tem medo, não tem empregabilidade, não tem formação. Então a pessoa se obriga, né, a ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, porque ela não se preparou para assumir outras responsabilidades. Então é mais cômodo e mais seguro ficar onde está. Você tem que cuidar para não cair nesse tipo de situação. É aquele indivíduo que não estuda, que não se desenvolve, que não faz nada de diferente. Vai trabalhar e vai para casa. Então, assim, dificilmente ele vai sair dali e vai torcer para que o empresário, né, o dono da empresa, fique ainda simpático com a pessoa, né, que ela consiga ainda se manter ali. A carreira profissional demanda tempo e um planejamento adequado. Portanto, a escolha da carreira deve estar de acordo com os princípios e valores de vida do indivíduo e com as possibilidades concretas disso realizar, né? Por exemplo, às vezes eu recebo, eu queria ser paleontólogo. No Brasil não tem, entendeu? Não é viável, não tem onde o cara fazer isso. É muito difícil, teria que se deslocar, sei lá para onde, né? Lá para o Rio de Janeiro, lá para alguma universidade que encontre um curso desse, se tiver ainda, né? Então é difícil às vezes a gente escolher alguma coisa. E deve-se atender à esfera subjetiva de anseios e desejos, mas também estabelecer os passos claros da operacionalização desse processo. Deleuze define o conceito de qualificação profissional como o conjunto de conhecimentos, saberes e habilidades que provém de várias esferas, tais como da formação geral, né, o conhecimento científico. Então, é a parte do teu estudo, tá? É realmente assim a carreira que eu vou estudar, fazer minha faculdade, fazer minha pós-graduação. A formação profissional é o conhecimento técnico, ou seja, é saber fazer o dia a dia, né? A experiência de trabalho social, que são aquelas outras qualificações, cursos de liderança, cursos de relacionamento humano, né? Esse tipo de formação à parte, né, que a gente faz complementar, posto em ação para resolver problemas e enfrentar situações imprevistas em uma situação concreta. O que se busca hoje são pessoas que resolvam problemas, tá? Esse é o grande mote aí do que se espera de um profissional. E aqui a gente colocou aquilo que é o legal, né? Que é o ser criativo e inovador, prestar serviço de qualidade, dominar as funções operacionais do setor que atua,
ser líder e tomar decisões rápidas, possuir conhecimento teórico e prático a fim de satisfazer as necessidades do cliente, ter conhecimentos tecnológicos atualizados, profundos e conhecimentos em relações públicas e saber vários idiomas se possível, tá? Mas isso tudo ainda tem outro fator, né, hoje em dia, que é a questão dos conflitos, né? Que isso é muito forte nas empresas, né? Então, o conflito gerencial, que envolve até justamente essa formação, aqui basicamente os quatro níveis, que pode variar um pouquinho dessas datas, né? Mas a gente chama assim os nascidos, então lá de 46 a 64, ali um pouco mais, um pouco menos, desculpe, que são chamados os pós-guerra, né? Chamados baby boomers, né? Então costumam ter essa perspectiva mais positiva que as gerações anteriores e ainda estão socialmente conectados à ideia de instituições sólidas, como casamento, família, religião e trabalho. Costumam considerar tempo de experiência mais importante que inovação e criatividade. Em contraponto, é a geração que dá vida ao movimento hippie, né? Mas hoje em dia, essa geração dos baby boomers, que na realidade são os grandes empresários da cidade, tá? É o pessoal que está aí com seus 50, 60, 65, né? Os grandes empresários, né? Que são das antigas, né? Esse é o pessoal que está contratando hoje, é o pessoal que realmente manda aí, tanto na política como nas empresas. Um pouco mais, aí, 60, 70 anos. Tal. Daí tem a geração X. A geração X mais ou menos é de 65 até os anos 80. Então é a primeira a experimentar os avanços tecnológicos, começam a lidar com as estruturas menos sólidas do que a geração anterior e como grupo enxerga o individualismo e o trabalho como valores estruturantes. Geralmente de perfil mais conservador, costumam ser a aposta das empresas para cargos de maior responsabilidade, que é o que de fato hoje tá pessoal? É o pessoal dos seus 40, 50 anos, né? 45 anos em diante, que são também os gerentes, né? Gerentes e donos de empresa, grande maioria da geração X. Na geração Y, que nasceram dos anos 80 até mais ou menos 95, são globalmente conhecidos como os millennials, né? Nascem num mundo com estrutura cada vez menos sólida, mas cada vez mais conectado. No geral, são mais exigentes que as funções que desempenham e apresentam menos receio de largar o emprego para fazer algo que traga mais satisfação profissional e pessoal. Então, também pessoas que estão aí na frente, com 40 anos, né? Que estão aí na frente, 40, 30, 40 anos, que estão aí também à frente de muitas organizações. E tem a geração Z, possivelmente, boa parte dos nossos alunos aqui, que é de 95 em diante, né, mais ou menos 2010, os Zillennials, né, os Centennials, né, também são conhecidos como os nativos digitais, compreendem e se adaptam com mais facilidade às mudanças, tem uma visão mais desconfiada do futuro, já que entende a volatilidade que está em jogo, e costumam ser multitarefas, independentes, exigentes e imediatistas. É a geração praticamente que a gente tem aí como alunos hoje, né? Então aqui muda um pouquinho as datas, né? Seguir de gerações, os baby boomers, né? Dos anos 50 a 60, depois a geração Z, ele de 65 aos anos 80, meados dos anos 80, a geração Y também dos anos 80 a 90, e a geração Z, ele 95, lá foi em 2010, 2001, né? Então aqui muda um pouquinho só essas datas, né? Não existe consenso, o que aparece é essa geração alfa, né? Que nasceu depois de 2010, mais ou menos, né? Então o pessoal que está com os 15 anos, né? Então 14, 15, esse pessoal, né? 16, 17, esses são a geração alfa, que ainda ninguém sabe o que vai dar em si, né? Porque ainda não caiu efetivamente no mundo do trabalho, né? Ainda está vivendo aí, né, os prazeres de viver às custas dos pais, né? Ainda não precisou assumir seus compromissos. Vamos ver o que vai dar nessa geração, né? Então, essa foi o assunto, né, que nós queríamos abordar na parte de desenvolvimento pessoal, a parte de carreira. O que é importante aqui, que eu gostaria que vocês ficassem muito claro, né, é que você é responsável pela sua carreira. Nunca terceirize a sua carreira, tá?
Nunca deixe que outros decidam o que você deve fazer ou como deve fazer. Você deve ser sempre o protagonista. Ir à frente, buscar, estudar. Estudar sempre é importante. Tá? Qualquer coisa. Sempre que for possível, faça um curso, ingresse cedo na faculdade. Mesmo que você não aproveite aquele curso, mas vai aproveitar, você acha que não vai, mas vai. Depois você tem tempo, né, para fazer. Hoje em dia tem faculdade de 2 anos. Então, se é novo, né, terminou o ensino médio, já mete de uma faculdade de 2 anos para entrar no clima de mais maturidade, né, para ter uma outra leitura, depois aperfeiçoa, né, se deu certo, vai para pós, se não deu, parte para um outro curso. Quando a gente é novo, é possível fazer isso. Tá? E buscar sempre a formação. A formação é fundamental para o nosso sucesso. Tá? Nunca deixa de ser o protagonista da sua formação. Tá? Um bom estudo para todos e uma ótima carreira para todos.